Deus seja louvado. Agradeço a Deus também, irmão. Que Deus um dia deu as graças, estava desempregado, e fui tirar um poupa-tempo, um atestado de descendência. No poupa-tempo ali na Praça da Sé, irmão. Cheguei umas 10 da manhã, a senha que me deram era para depois do almoço. Agradeço a Deus, irmão, que eu fiquei ali na cidade, esperando dar meu horário. Agradeço ao Senhor que eu voltei. Meu horário era para as 15h20. Quando eu chamar a minha senha, sentei de frente daquela mesa. Eu agradeço a Deus que começou a demorar e o moço olhar para mim. Eu falei, moço, o que está acontecendo? Ele falou, caiu o sistema, aguenta um pouquinho. Eu agradeço a Deus, irmão, que de repente veio dois homens, cataram nos meus braços e falaram assim, você está procurado, você está preso, irmão. Eu agradeço a Deus. E naquela hora a aflição quis me pegar. Eu falei, moço, eu não sou ladrão, não sou bandido. Glória a Jesus, não devo. Você deve, irmão. Me levaram, me colocaram, salamana dentro da viatura e me tocaram, aleluia, para um DP para fazer a captura, fazer o pelotim. Irmão, quando cheguei lá, o doutor delegado falou para mim, você já ligou para o seu advogado? Eu falei, não, nem sei porque eu estou sendo preso. Ele falou, é por causa de pensão. Irmãos, agradeço a Deus que eu peguei o telefone para ligar. Quando eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu preciso falar com você. Ela falou, não fala nada. Era 3 horas da tarde, eu estava lavando louça. O anjo de Deus passou aqui e falou que você ia ser preso. Dê glória a Deus, que o céu vai estar com o céu. Agradeço a Deus. Me levaram para um presídio, irmão. Cheguei 9h30 da noite. Me jogaram no pátio. Eu agradeço a Deus que eu fiquei olhando. E alguém gritou, ô Mengele, falou meu apelido, irmão. Eu falei, ai meu Senhor. Além de tudo, agora deve ser alguém que eu fiz mal. E agora vai querer o meu mal. E gritou de novo, ô Mengele. Eu fiquei olhando, não encostei. E gritou a terceira vez, Mengele, pode encostar. Cheguei de frente da cela. Falei, boa noite, família, dá licença. Eu olhei, ele foi, não tá me conhecendo? Eu falei, não tô conhecendo. Ele pulou de cima da jega, da cama, me deu um abraço, falou, Mortão, Mengele. Falei, é você, glória a Jesus. Ele falou, falaram pra mim que você tinha morrido. Eu falei, morri pro mundo e nasci pra Cristo. Agora sou um servo de Deus. Irmão, ele saiu pra fora, no pátio. Aleluia, 740 presos, ele gritou, o Mengele é meu amigo, é meu primo, ninguém toca, ninguém mexe. Eu agradeço a Deus que aquele moço ali era de uma facção. Naquele tempo, agradeço a Deus, irmão, que no outro dia acordamos e ficamos por ali pressionados. E de repente, irmão, agradeço a Deus que na terceira noite, nós deitados, começou a rebelião, irmão, a polícia, a choque invadiu para fazer revista no presídio, irmão. Agradeço a Deus que falar, sai para fora, saímos só de cueca, ficamos de joelho, o cachorro latiga. Bendito é o Senhor, irmão, acharam coisa lícita, irmão, e começaram a quebrar nós no pau e cacetado, irmão. Naquela hora eu comecei a chorar, falei, Senhor, eu não mereço apanhar. O Senhor falou dentro do meu coração, filho, Pedro apanhou, Paulo apanhou, quem é você? Melhor que o meu filho? Calei minha boca, agradeço a Deus que levaram nós pro X. Irmão, e na madrugada o Senhor falou para mim de manhãzinha, não coma, não bebe, avisa pro povo não comer e não beber. Chamei o Mortão e falei, Mortão, o Deus que eu sei falou para nós não comer nem beber. Ele gritou, quem quiser beber, beba, quem não quiser, não é. Mas o Deus do Josimar, do Miguel falou para não comer, agradeço a Deus, irmão, que comeram alguns, mas quando foi 3 da tarde começaram a passar mal, irmão. Ali a carceragem, a diretoria mandou colocar laxante e foi um monte de preso pro PS. E os que não comeram, irmão, começaram a ver um movimento de Deus, agradeço a Deus. Um dia sentado assim, tomando um banho de sol, entrou o moço, eu falei, olha, Mortão, Deus falou pra mim que aquele moço vai se matar. Ele falou, acha. Falei, o Deus que eu sempre contou pra mim. Ele correu, meu irmão, e gritou, boi canta. Quando que alguém tá no banheiro, irmão, tem que falar canta. Ele gritava, o boi canta, ele não falava nada, arrancou a toalha, a cortina arrancou, aquele moço tinha cortado os 2 punhos, ia cortar o pescoço, irmão, e saiu gritando, chefia, carceragem, tentativa de homicídio, glória. Irmão, naquele dia diante, que irmão falou, hoje ninguém dorme, a partir de hoje ninguém dorme sem orar e não levanta sem orar. E toda noite nós orava, 740 presos dava glória a Deus. Agradeço a Deus, que ali já era o 7º dia, irmão, o 8º eu estava lá.
de faxina esperando os presos que chegavam para mim ali ajudar e incomodar ali na cela. E chegou um moço, irmão, de 27 para 28 anos. Olhei para ele, o senhor falou para mim, fala para ele se o pai dele chama Ezequiel. Olhei para ele, falei, seu pai chama Ezequiel? Ele falou, chama. Quem te contou? Meu Deus me contou. Ele é delegado da Polícia Civil, aposentado em Belém no Pará. Ele estragalou os olhos e falou, e Deus falou para mim que você está aqui por causa de um casamento que não deu certo, de um menino que você tem de 5 para 6 anos. E Deus falou para mim que você tem uma noiva, o nome dela chama Edna, teu pai Ezequiel, tua mãe Maria. Você vai embora daqui a pouco. Você só entrou aqui para me anunciar a graça. Anunciei a graça. E falei, agora você tem um contra-cheque. Onde você mora? Ele falou, mora em Belém do Pará. O dia que você estiver lá, vai congregar, que você vai pagar o cheque pro Senhor. Aquele homem foi embora depois de um dia. Agradeça a Deus, irmão, que no 13º dia eu estava lá. Eu fui colocar o lixo para fora, irmão. Quando eu fui fazer a faxina, um carcereiro, ali são tudo conhecidos por apelido, irmão. Ele era o alemão. Quando eu fui sair, ele colocou o pé, eu caí. Ali eu falei, ô alemão, não faça isso comigo, não. Eu sou um servo de Deus. Foi todo ali vagabundo entra aqui dentro, vira crente. Eu falei, tem uma diferença entre eu e você. Você é preso no espírito e eu sou preso na carne. Daqui a alguns dias eu vou embora, mas você é preso no espírito, que eu vi Cascavel, Paraná, vi uma mulher chamada Joaquina, tua avó, que te ensinou a recitar, orar o Pai Nosso da glória. Mas com 15 anos você largou tudo e veio embora com a tua mãe. Hoje, bendito é o Senhor, você está aqui, glória ao Senhor, e você depende do Deus que eu sirvo, do Cristo da tua avó, porque você cantava, eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor, e você está triste, amargurado, que eu vi uma menina, ali chamada, aleluia, Andréia, de 7 anos, ela está com a leucemia, mas se Deus está na minha boca, em nome de Jesus Nazareno, arranca a leucemia do sangue dela, curo ela e você dá glória, em nome de Jesus, dá a tua cabeça, quando ele botou a mão debaixo da minha mão, por misericórdia, Deus deu a promessa para ele, começou a falar em língua, agradecer a Deus, aleluia, a diretora do presídio bateu na capa, irmão, e falou um palavrão, falou, para com essa bagunça, o que está acontecendo? E ela abriu uma janela, quando ela abriu, o senhor virou para ela e falou, olha, dona Regina, o que machuca mais não sei, que você prende um monte de nóia, mas dentro da tua casa tem um nóia. Eu vi um moço de 19 anos, grudo o senhor, que chama Rafael, aleluia, branco, olho claro. Ela começou a estremecer, você foi numa igreja aí, deu ali um carro grande, um carro importado, o homem fez uma oração, nada aconteceu, mas se eu sou homem de Deus, em nome de Jesus Nazareno, eu já estou de frente de uma rua, chamada Primavera, número 45, Sobrado. Eu estou gritando, ô Rafael Araújo, sai pra fora. Eu vejo ele saindo, o Espírito de Deus pegando ele, e arrancando o craque da vida dele. Aquela mulher abriu, irmão, ali a grade, isso nunca aconteceu na história da carceragem. Morreu pra dentro e veio, eu quero ver esse Deus que você está falando. A mão de Deus foi na cabeça dela, Deus deu a promessa para ela, aleluia, ela deu a chave da cadeia e falou, quem manda aqui agora é você e o teu Deus. Agradeça a Deus, irmão, que no 14º dia gritaram meu nome. E quando gritaram, Josimar, arruma tuas coisas que eu vou embora, o povo ficou triste. O inferno vai embora. Eu falei, não, vocês continuam orando, dando glória a Deus, que o Deus que eu sirvo vai cuidar de vocês. Eu agradeço a Deus que quando eu estava saindo, o Senhor falou, olha para trás, quando eu olhei, 740 presos aplaudindo, e o Senhor falou, tá aplaudindo o que está no ser, que é o Espírito Santo da graça. Saí de lá, irmão, Deus me abençoou, me guardou um dia, uma prova espiritual grande, um domingo, aleluia, eram as 2 da tarde, me ligaram, você é crente? Eu falei, sou, na tua igreja tem uma saudação, eu falei, tem, rapaz dele, ele falou, amém, eu falei, quem é? É o filho do Ezequias, o delegado da Polícia Civil, aposentado, aleluia, noivo aleluia, da Edna, filho do, aleluia, pai do Pedrinho, eu sei o que aconteceu, eu fui hoje cedo, eu, meu pai, minha mãe, a minha noiva, lá na tua igreja, onde você pediu para mim ir. Cheguei lá, tinha um batismo, Deus chamou nós 4 na graça. Aquela hora Deus falou para mim, valeu os 15 dias preso, 4 almas chamou na graça, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, então agradeça a Deus. Até dentro do inferno Deus cuida de nós. Até dentro do presídio Deus honra nós para nos dar glória. Deus, nosso Pai, seja louvado. Irmãos, desde o começo de semana, o Senhor está tocando no meu coração para contar um testemunho que Deus fez, uma obra que Deus fez comigo um dia. Isso vai servir de ensinamento para a Irmandade. Irmãos, um dia, por uns motivos que tinham entrado ladrão no meu comércio, eu resolvi dormir um dia lá no salão. Irmãos,
eu estava assim, deitei, comecei a pegar no sono, estava dormindo já, e eu tive uma impressão, irmãos, que tinha entrado alguém no comércio, e naquela impressão, aquilo veio e pegou na minha garganta e começou a me sufocar. E eu comecei a clamar a Deus naquela aflição: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a clamar a Deus, e naquele clamor eu acordei assim, assustado, e o coração acelerado, e aí eu fui orar. E quando eu fui orar, eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que quer dizer isso? Senhor, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou assim para mim: tá vendo? Tudo, dá uma olhadinha ao seu redor. Irmãos, e no salão, no antigo salão que a gente tinha, tinha um salão na frente e um quarto no fundo. E esse quarto era onde, quando precisava dormir, precisava fazer alguma coisa, era onde eu tinha as minhas coisas ali. E ali, irmãos, eu dei uma olhadinha assim, o colchão estava no chão, eu dei uma olhadinha assim, tudo bagunçado, tava tudo virado de perna pro ar. Umas coisas velhas que eu tinha jogado de canto debaixo de uma escada, umas roupas que estavam tudo dobrado, enrolado, e uma bagunça. Aí o Senhor virou no meu coração e falou assim: você quer a resposta do que é isso? Isso é o espírito da bagunça que entrou aqui e está tentando te enforcar. Irmãos, na hora que eu vi aquilo ali, meu coração acelerou e o Senhor colocou o desejo no meu coração. Era umas 4 horas da manhã. Eu levantei, peguei um saco de lixo, comecei a jogar tudo que não prestava fora. Tudo. Jogava, conforme eu ia jogando as coisas fora, o Senhor ia visitando meu coração e entrando paz dentro de mim. E eu fui jogando isso, e jogando aquilo, jogando. Aí tirei e joguei as roupas que estavam ali já bagunçadas, tudo pro chão, fui dobrando, colocando no lugar. Passei um pano aqui, passei um pano ali, limpei. Foi embora o Espírito e eu estou dando glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor trouxe isso no meu coração e pediu para mim passar isso para a igreja. Irmãos, a nossa casa é o que nós somos. Se a nossa casa é bagunçada, se o nosso quarto é zoneado, se a gente não se incomoda como deita, como levanta, larga do jeito que está, assim é nós também. Então fica um conselho para a Irmandade, para mim, eu estou tomando para mim de exemplo. Fica um conselho para nós: põe ordem nas tuas coisas. Muito bem, com um nível de bruxaria, satanismo, pornografia e espiritismo nos vídeos da Disney. Eu somente lhe vou dizer alguns nessa noite porque o tempo não permite, porque eu quero que a sua casa seja livre como a nossa casa foi livre. Por exemplo, no vídeo de Mermaid, como se chama Mermaid, The Little Mermaid, aqui no Brasil? Linda Sereia, veja aqui, meu querido. Quero que você veja a capa da sereia. Se você parou para pensar e para examinar na capa, a coluna terceira da mão direita para a esquerda é o membro genital, o membro sexual do homem parado para cima. Esse vídeo de Little Mermaid é um vídeo de pornografia infantil. Detrás da música onde diz kiss the girl, beije a moça, há um grupo jamaicano falando palavras africanas para amaldiçoar a cada criança que está escutando o vídeo. Por exemplo, no vídeo de Aladdin, como se diz Aladdin? Aladino. Se você para o vídeo em slow motion, devagar, não sei o que chama, slow motion, você coloca devagar, você verá que ele diz tão rápido, mas você não pode entender. Ele diz, good teenagers, take off your clothes. Ele está dizendo, crianças boas e adolescentes, tire a sua roupa. Tem um vídeo que tem causado sensação tremenda, se chama Pocahontas. Você sabe o que quer dizer a palavra Pocahontas? Você já estudou essa palavra indígena, o que quer dizer Pocahontas? É uma palavra indígena com 2 sentidos. Poca, espírito. Hontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Quando você diz Pocahontas, você está chamando o diabo ao lado do seu lado e ao lado dos seus filhos. Isso que a Disney está ensinando. Pornografia, espiritismo, satanismo e destruição aos nossos filhos. Há um vídeo chamado The Lion King, o Rei Leão, o Leão Rei. A revista Time disse que é o vídeo mais sujo,
mais perverso e carregado de violência que nenhum outro vídeo a Disney jamais produziu. Que as crianças que olham o Lion King hoje serão os assassinos amanhã. Você sabe quem produziu o vídeo de Lion King? Foi um homem homossexual que já morreu de AIDS em Nova York. Se chamou John Smith. Ele que criou, segundo o filme, o leão que caminha afeminado. Onde é que você viu um leão afeminado? A música do Lion King é da nova era de Shirley MacLaine. Por isso as crianças ficam vidradas, porque a música é uma música do inferno. É uma música dedicada ao demônio. E se você para o vídeo de Lion King, o Rei Leão, o Leão Rei, em slow motion, quando ele pega com as patas no chão e as partículas do pó que se levantam no meio da televisão, forma a palavra sex. S-E-X. Sexo. E você ainda crê que Disney é entretenimento familiar? Do you really believe that? Você crê que a Disney é para crianças? E vou apresentar isso, você nunca viu na sua vida. É a reportagem do Dr. James Dobson, do programa chamado Focus on the Family. Enfoque a família. Os livros dele estão traduzidos em português. Está Mickey Mouse apresentando o último vídeo da Disney. Sabe que você quer saber o nome? Growing Up Gay. Crescendo homossexual. Agora a Disney criou 2 Mickey Mouse homossexuais e 2 Minnie Mouse lésbicas. Aqui nesse vídeo de Growing Up Gay, o porta-voz da Disney convida a todos os adolescentes homens a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Isso é Disney. Michael Eisner, o dono da Disney, de 60% das ações que ele tem, ele deixou a sua mulher em Burbank, perto da minha casa, na Califórnia, e se casou com um homem homossexual 3 meses atrás, no Disney World, Orlando, Flórida. Eu vou lhe dar um conselho nessa noite em nome de Jesus. Você não sabe o que é Disney. É um império satânico, feito com uma assombrosa precisão para destruir a tua casa e para destruir os teus filhos. E vou lhe dar um conselho nessa noite. Destrua esses vídeos e salve a sua casa da maldição do dia de amanhã. Eu entrei no sério de trabalho, que eu sempre fui da lavoura. Se perguntar de lavoura, eu entendi tudo, de mais nada. E eu trabalhando na lavoura, eu trabalhava com 280 funcionários todo dia, 365 dias no ano. Mas naquela época eu não era batizado, era solteiro. E as gerências falou para mim, olha, você vai assumir toda essa responsabilidade, tá tudo na tua mão. Mas eu jogava futebol, fumava 40 cigarros por dia, com 20 anos de idade. Irmãozinho, era um motoqueiro que dava trabalho na região inteira. Jogava futebol, gostava, com a chuteira na mão. Mas um dia, quando o servo de Deus chegou em mim, anunciou o evangelho. E eu peguei, irmãos, do batismo, Deus me libertou de tudo nas águas. Eu cheguei no serviço e falei, São Antônio, a partir de hoje, eu vou fazer todas as minhas obrigações, mas não fumo mais, não jogo mais futebol, não participo de danceteria e não ando mais com esse povo. O senhor me perdoa que agora mudou a minha vida. Ele falou, é? Falei, é. Ele criou um ódio. Deus preparou, comecei a namorar, aqui é minha esposa hoje. Irmão, 6 meses depois eu estava casado. Meu sogro, antigo na graça, minha sogra também. Irmãos, e aquele homem cada dia mais irado comigo, e eu não percebia. Um dia ele falou, Fernandinho, chama toda a fiscalização que eu tenho uma ordem para passar. Chamei a fiscalização e ele disse assim, eu quero amanhã de todos uma camisa nova que nunca foi usada. Tem que comprar hoje e trazer amanhã. E eu vou levar numa benzedeira porque as coisas não tá boas. Eu dei a ordem. Falei, o senhor Antônio falou que é para trazer todos uma camisa nova, tem que comprar hoje, que ele vai levar amanhã numa benzedeira. E eu não vou trazer porque eu sou crente, quem serve a Deus não manda roupa nesse lugar. Ele olhou para mim e falou, você vai trazer, porque você não é melhor do que ninguém. O alvo, na verdade, era eu. E um dos meus amigos bateu a mão nas minhas costas e falou, pode deixar, eu trago 2. Eu trago uma para mim e outra para você. Eu falei, você não vai trazer não. Ele falou, vou trazer. No outro dia, irmãos, aí ele encostou a caminhonete. Irmãos, e foram colocando o povo, as camisas bem em caixa, né? Colocando as caixas das camisas no capô da caminhonete. E o Marcílio, muito amigo meu, trouxe 2.
E colocou também ali. Ele disse, escreve o nome de cada um de vocês nessas caixas que eu preciso levar. E o Marcinho colocou o nome nome dele em um e no nome na outra, o meu nome. E os demais colocaram os nomes e aquele homem foi embora. Trabalhei o dia inteiro. Eu não enxergava os 280 funcionários. Eu chorava. Crente novo na graça. Nos anos 80. Um desespero, uma prova de fogo. Eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Mas quando eu cheguei em casa, a Irmandade presta atenção. Está lá até hoje a casa. Eu morava no fundo e meu pai sempre morou na frente. E tinha um corredor, portão, corredor, porta da cozinha lá onde eu morava. Depois que eu cheguei em casa à tarde, irmãos, o homem chegou e parou lá e bateu palma para buscar a camisa que estava na mão dele. Meu pai sempre teve um cachorrinho pequeno, vira-lata, mas não, irmão, o cachorro paladinho dava trabalho. Ficava quietinho lá. Mas aquele dia, irmão, eu saí trêmulo, a minha esposa, você tem que ir lá, conversa, fala alguma coisa. Quando eu fui chegando lá, irmãos, trêmulo, o cachorro passou na minha frente, a Irmandade presta atenção, o cachorro passou na minha frente, bem arrepiado, eu olhava no cachorro, quando eu abri o portão, o cachorro avançou na onde estava a camisa, tomou na mão do homem e rasgou a camisa inteirinha. O homem voltou irado. No outro dia eu fui trabalhar sabendo que eu ia ser dispensado. Mas quando ele encostou a caminhonete no serviço, falou, quero conversar com todos vocês. Ele falava a cada um uma coisa. A mulher falou isso de você, falou isso de você, isso de você. E foi falando, e eu baixei a cabeça. Quando chegou no meu nome, ele disse assim, a mulher pegou uma camisa, uma caixa. Estava escrito Fernando, e ela disse, seu Antônio, esse rapaz é crente. E tem alguém que não dá valor nessa graça ainda, viu, irmão? Esse rapaz é crente, ele está todo dia na igreja. O senhor quer ter paz na vida? Nunca põe a mão nesse rapaz. Trabalhei 35 anos, 6 meses no mesmo emprego, saí aposentado e estou dando glória aqui hoje. Procurem ficar na comunhão, porque esta obra é uma obra muito santa, muito maravilhosa, que Deus operou na cidade. É um distrito de Várzea Grande. É um distrito que pertence a Caculé, chama Várzea Grande, o distrito. E o local dessa obra é uma fazenda e hoje se transformou num lugarejo chamado Araçá. Queridos, ali na cidade de Várzea Grande, a primeira serva de Deus que recebeu o evangelho em Cristo, ela chama Irmã Mariá. E Deus fez uma obra grande na vida da Irmã Mariá, chamou toda a sua família, toda a sua parentela, de forma que a cidade de Várzea Grande, a maioria dos irmãos e irmãs que estão localizados ali, são remanescentes e são oriundos do evangelho que caiu sobre a nossa Irmã Mariá. E esta serva de Deus, ela foi levantada para o ministério da obra da piedade. E um dia, irmãos, ela teve um sonho, e esse sonho, ela sentiu que da parte de Deus era uma revelação, que ela ia até uma determinada fazenda, ali nesse lugar que eu já mencionei, que chama Araçá, e que quando ela chegava nesta fazenda, por nome de Araçá, ela chegava perto da porteira, e quando ela estava perto da porteira em pé, ela viu quando chegou um senhor num cavalo, e o Senhor perguntou para ela o que ela queria naquele lugar. E ela disse na revelação, eu vim aqui falar de Jesus Cristo. Quando ela falou assim, a revelação terminou, ela acordou. E aquilo não saiu mais do coração dela. Passados-se alguns dias, ela orando a Deus acerca dessa necessidade, o Senhor enviou ela naquele lugar. Irmão, e ela falou para o irmão Quinca, que é esposo dela, prepara para mim o carro de boi, porque Deus me mandou lá na fazenda Araçá. E o irmão Quinca falou, mas você vai com quem? Ela falou, vai eu e a Suzana, que era uma das filhas dela. Irmão, e quando foi pela manhã cedinho, ela se dispôs a caminho, montou naquele carro de boi e foi lá para esse lugar chamado Araçá, nessa determinada fazenda. Chegando lá, irmãos, ela parou o carro de boi perto daquela porteira e ficou ali parada e de repente chegou, segundo aquela visão que ela tinha tido,
um senhor realmente de cavalo, com um chapéu na cabeça, um reio na mão, de espora, olhou para ela e falou assim: a senhora quer entrar para dentro? O que a senhora quer aqui? Ela falou assim: olha, eu tive um sonho que eu chegava aqui nessa porteira e que eu vim aqui para falar de Jesus Cristo. Aquele homem, irmão, olhou bem para ela, muito sério, e falou assim: você veio fazer o quê? Ela falou: eu vim falar de Jesus Cristo. Ele falou: não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus Cristo, eu não acredito em santo, eu não acredito em curandeiro, eu não acredito em crente, eu não acredito em padre, eu não acredito em ninguém. Ela falou: por que o senhor fala assim? Ele falou: porque aqui dentro desta fazenda eu tenho uma irmã que já faz mais de 18 anos que ela está enfiada dentro de um porão, de forma que nunca mais ela saiu para fora depois da partida do meu pai. Quando meu pai morreu, ela entrou dentro daquele porão, nunca mais ela saiu para fora. A minha irmã não toma banho, a minha irmã nós faz uma bacia de comida, enfia naquele buraco e lá ela come. E lá ela dorme. Nós não sabemos que jeito que é as condições dela. Faz 18 anos que ela está dentro do porão da fazenda. Aí a serva de Deus, irmão, sentiu aquele baque. Ela falou: mas Deus mandou eu vir aqui falar do filho dele, da graça dele. Ele falou para ela: então vamos fazer o seguinte, já passou aqui na minha terra crente, já passou aqui na minha terra curandeiro, já passou aqui na minha terra feiticeiro, já veio padre, já veio tudo quanto é tipo de pessoas falando que ia conseguir arrancar minha irmã de dentro daquele porão. Mas todos que vieram aqui não teve efeito, não virou nada. Ela falou assim: mas o senhor permite de eu entrar aí? Ele falou: eu permito. Só que o dia que a senhora quiser vir aqui, a senhora vem preparada. Porque se a senhora for mais uma desses que fala do nome de Deus e promete as coisas e não acontece nada, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou esquecer que a senhora é mulher e eu vou dar uma coça, uma pisa na senhora, para a senhora parar de enganar os outros. Irmão, e quando ele falou assim, ela ficou meia assim constrangida, com medo, não esperava uma palavra tão forte daquela. Mas ela disse o seguinte: então tá bom, eu vou retornar daqui 3 dias aqui na sua fazenda. E ela pegou, irmão, o caminho de volta para casa lá em Várzea Grande, naquele carro de boi, e foi-se embora. Quando chegou na sua casa, ela falou para o seu esposo o que tinha acontecido. O Monquinca, um homem muito zeloso, cuidadoso, também muito sistemático, ele falou: não, você não vai voltar lá não. Eu não vou permitir que você vá lá. Ela falou: não, Quinca, você é meu marido, mas na questão espiritual, Deus é que me mandou e me ordenou que eu vá lá. Então eu vou lá. Aí, irmãos, ela procurou a outra serva de Deus, que é da obra da piedade também, companheira e conserva dela, comunicou a necessidade. A irmã falou: irmã, Deus não me enviou lá, mas eu sou tua companheira para esta visita. Ela falou: então, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um pente de cabelo, vamos arrumar tesoura para nós cortar a unha dela, vamos comprar shampoo, creme para o cabelo, sabonete, talco, vamos arrumar todos os produtos de higiene para nós levar junto de nós. E também nós vai fazer um vestido para ela, porque ela é uma mulher, né, uma moça, vamos arrumar um vestido para ela. Irmãos, e ali a situação é muito precária, muito pobre, e as irmãs costumam comprar aqueles tecidos, né, e elas mesmas costuram. E elas começaram a costurar um vestido florido, muito bonito, costurou um vestido simples, mas bonito, feito na comunhão. E no segundo dia que elas estavam preparadas já para ir para o caminho, elas foram buscar a Deus na oração.
E o Senhor falou com elas na oração: vocês podem se colocar a caminho, porque eu já enviei o meu anjo para estar diante de vós. Irmão, e no terceiro dia, ela pegou aquele carro de boi, pegou a sua conserva no Ministério da Obra da Piedade, a sua filha Susana, e se colocaram no caminho. E as servas de Deus, irmão, indo pelo caminho, iam cantando, iam glorificando a Deus, iam sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo ela aqui agora. Aleluia! E no meio do caminho, queridos irmãos, a presença de Deus foi tão grande que Deus tomava elas na linguagem espiritual e cantavam hinos de louvores a Deus na linguagem do céu. E quando chegou na porteira, abriram a porteira e entraram rumo a destino ao casarão daquela fazenda. E quando chegou, irmão, naquele casarão, lá estava o seu Aparecido, conhecido como Cido. O Cido, que era o fazendeiro daquela localidade. E quando o seu Aparecido saiu na porta e viu que era a irmã Mariá, ele falou: a senhora voltou mesmo? Ela falou: eu não falei para o senhor que foi Deus que me mandou aqui? Ele falou: então eu vou chamar a minha mulher. Aí ele falou: Alzira, vem aqui porque aquela crente doida que falou comigo na porteira voltou. Glória ao nome santo do Senhor. E veio Alzira, uma mulher também simples, sofrida, porque o marido não era fácil. E ela veio, recebeu as irmãs, tratou as irmãs bem. E as irmãs falaram assim: nós quer saber aonde é que está a sua irmã. Ele falou: a Ilka está aqui no porão. Vamos lá. Só que antes de nós ir lá, eu vou convocar os meus empregados, todos que estão aqui da fazenda, da colônia, que eu quero que eles vejam o que você vai fazer. Porque eu prometi para a senhora que se a senhora não resolver este problema, eu vou esquecer que a senhora é mulher e vou dar uma pisa na senhora. Ela falou: eu não vim resolver o teu problema, mas o Deus que me enviou aqui nessa terra do Araçá, Ele sim vai fazer a obra na vida da tua irmã. Bendito é o nome de Deus. Irmãos, e ela falou que de repente tocou-se o sino da fazenda e foi se achegando, foi se achegando, foi se achegando. De repente tinha lá uns 40 colonos em volta, todos ali na curiosidade, nenhum crente, todos curiosos para ver o que seria da nossa irmã Mariá e da sua conserva e da irmãzinha Susana. Mas, irmãos, aquele que Deus manda, Deus recomenda. E a irmã Mariá, irmão, ali na comunhão, falou para sua companheira e para sua filha: coloca o véu sobre as vossas cabeças. E colocaram o véu, irmão. E ela passou o véu, irmão, na cabeça e colocou as partes do véu que corre para frente e para trás, porque não sabia que espírito que ia encontrar. Elas achou, irmão, que elas iam ter que entrar lá debaixo daquele porão para tirar aquela mulher. Mas de repente, irmão, a presença de Deus que visitou elas em cima daquele carro de boi, tomou aquelas servas de Deus naquele terreirão ali, diante daquele lugar horrível, porque era um lugar, irmão, horrível, aquele porão. Deus tomou elas no glória, no aleluia, na manifestação do Espírito Santo. E conforme Deus tomava ela pelo Espírito Santo, glória ao nome santo do Senhor, a linguagem, irmão, enrolou. E elas começou ali a cantar o hino 381 do Inário 4. Forte rocha é Deus sempre eterno, e ao mandado do eterno fugirá o rei do inferno. Glória ao nome do Senhor. Conforme elas cantavam, elas escutavam, irmão, na comunhão, o barulho de espada dentro daquele porão. Elas escutavam, irmão, quebrando correntes e cadeias dentro daquele porão. E o Senhor visitou a irmã Mariá e falou para ela: chama ela pelo nome. E a irmã Mariá, tomada pelo Espírito Santo, falou: Ilka, sai para fora. E não houve nenhuma resposta. De repente o Senhor visitou ela de novo e falou: não, minha serva, chama ela para fora no nome do meu filho Jesus.
Então a irmã Maria, visitada pelo Espírito Santo, disse: Ilka, em nome do Senhor Jesus, sai para fora, glória ao nome santo do Senhor. E de repente, irmão, naquela virtude, naquele poder e naquela glória, elas escutaram um ruído muito grande, um bramido como se fosse de um animal. E elas viram um claro que apareceu dentro do fundo daquele porão escuro, úmido. E viram quando que por detrás aquele clarão veio arrastando aquele monstro para fora. Cabelos, irmão, cheio de nó. Unhas, irmão, que estavam todas retorcidas, que parecia unhas de meio metro. Suja, nua, e foi saindo para fora. E o anjo de Deus que estava por trás ia conduzindo ela para fora. Quando a Ilka apareceu na porta do porão, o fazendeiro Aparecido, que é o Cido, e a Alzira caiu no choro. A irmã, já na comunhão, pegou a toalha que elas tinham levado, enrolou a Ilka, tudo suja naquela toalha. E quando envolveram a Ilka naquela toalha, o Senhor falou dentro do coração da irmã Maria: não temas, minha serva. Ela está como se fosse sob o efeito de um anestésico. Fala para ele que você vai levar ela para dentro, que você vai dar um banho nela, que você vai preparar ela. Aleluia, Jesus de Nazaré. E ela falou: Senhor Aparecido, posso levar a tua irmã para o banheiro para dar um banho? Ele falou: pode. E chorava compulsivamente. Quando as servas de Deus passou com a Ilka pelo portal da porta e entrou para a fazenda, para dentro da fazenda, onde era a casa grande, a dona Alzira na frente abrindo a porta, o caminho, aquele fazendeiro caiu de joelho ao ver a sua irmã andando, glória ao nome santo do Senhor, atrofiada, irmão, caquética, magra. E quando as irmãs entraram para dentro do banheiro, tinha uma banheira. O Senhor colocou no coração da nossa irmã Maria: dá um banho nela. Dá um banho primeiro nela e depois põe ela dentro da banheira. Deu um banho nela de pé, irmão. Depois encheram a banheira e colocou ela dentro da banheira. E as servas de Deus na comunhão, no glória, no aleluia, na manifestação da linguagem espiritual, começaram ali a higienizar a Ilka. Começaram a cortar aquelas unhas que fazia até nó, glória ao nome santo do Senhor. O couro da Ilka estava cheio de casca, com cuidado e com zelo foram passando o sabonete, a buchinha, foi arrancando aquelas cascas, aquelas coisas terríveis, glória ao nome santo do Senhor. E de repente, amados, chegou o momento de cuidar do cabelo. A serva de Deus que estava junto da irmã Maria falou: vai ter que cortar o cabelo dela, irmã, não vai ter jeito. Ela falou: não, o Deus que mandou nós aqui, ele vai completar a obra, fica na comunhão, dá o creme de pentear. Pegou o creme de pentear, passou no cabelo da Ilka, e na comunhão a irmã Maria começou a pentear, e cada nó que chegava, que não desatava, ela falava: Senhor Jesus, cobre com teu sangue, e aumentava a comunhão, aumentava o glória, aumentava o aleluia, os nó foi desatando, e o cabelo da Ilka não precisou cortar, soltou o cabelo daquela moça, glória ao nome santo de Deus. Irmãos, o tratamento para higienizar o corpo da Ilka demorou quase 5 horas, bendito é o nome de Deus. Quando terminou aquele tratamento de higienização, a irmã falou: irmã, vamos pegar o vestido? Ela falou: sim, pega. Quando colocaram aquele vestido na Ilka, o céu que estava visitando a irmã Maria, o céu que estava visitando a companheira dela, o céu que visitava aquela mocinha chamada Susana, entrou dentro da Ilka, glória ao nome santo do Senhor, e o Senhor despertou ela. Ela abriu os olhos, irmãos, para a vida e falou: o que está acontecendo? Cadê o corpo do meu pai? Que hora que vai ser o enterro dele? A irmã Maria falou: fique em paz, filha. O teu pai, ele morreu já faz quase 20 anos.
Faz 20 anos que você estava acorrentada pelo demônio, debaixo do porão da casa do seu pai. Mas hoje Deus nos enviou aqui para quebrar esse mal sobre a vossa vida. Ela começou a chorar copiosamente. E de repente, no meio daquele choro, ela falou: quem é você? Ela falou: eu sou Maria de Quinca. Eu moro em Várzea Grande. Deus me mandou aqui para te soltar da prisão. Glória ao nome santo do Senhor. Ela falou: mas o que eu faço para mim continuar sentindo o que eu estou sentindo, que eu nunca senti na minha vida? Parece que eu nasci hoje. Ela falou: basta você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vai perdoar os teus pecados e vai escrever o teu nome no livro da vida. Ela falou: eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Quando saíram daquele banheiro, que quando entraram dentro da sala, o fazendeiro estava ainda numa cadeira, ele se levantou, olhou para a irmã dele, correu, abraçou, beijou e falou: minha irmã, faz quase 20 anos que eu não vejo teu rosto. Desde o dia que o papai morreu, você se prendeu dentro do porão. Ninguém colocava a mão em você. E essa mulher, que eu chamei ela de louca, ela falou que Deus mandou ela vir aqui. Realmente Deus mandou. Porque sem que ela colocasse a mão em você, você saiu lá de dentro. Glória a Jesus. Aleluia. E aquela moça olhou para o seu irmão e falou assim: eu quero Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo. Ele falou: não é só você que quer, Ilka, Jesus Cristo. Eu quero, a Alzira quer. E esses nossos trabalhadores empregados que estão aqui, todos eles querem também Jesus Cristo. Amados, glorifico a Deus aqui nesta tarde, que a irmã Maria evangelizou aquele povo com ousadia, foi embora para a sua terra, para a sua casa, deixou a Ilka lá e falou que ia voltar em breves dias. O fazendeiro falou assim: eu quero que faz um culto aqui. E foi convidado o nosso irmão Adão, que morava em Jurema e hoje reside em São Paulo. E o irmão Adão, que era cooperador de Jurema, foi lá e fez uma santa reunião de evangelização. E naquela reunião, o Senhor preparou, aquele fazendeiro pediu batismo. E quando foi marcado o batismo da Ilka, do fazendeiro, da irmã Alzira, junto deles, naquela localidade, obedeceu naquele dia 32 almas para a glorificação do nome de Deus. Amados, eu estou glorificando a Deus por esta obra, porque eu conheço muito bem a irmã Maria, conheço muito bem o irmão Cido, a irmã Alzira, eu conheço a cidade, tanto de Caculé como de Várzea Grande, como lá o lugarejo chamado Araçá. E lá nesse lugar, Deus me deu a graça de atender um culto, porque lá naquele lugar foi edificada uma casa de adoração a Deus. Então, amados, essa obra Deus me deu a graça de participar e de ver. E Deus foi tão maravilhoso que Deus chamou um povo tão grande lá, que quando nós vamos lá, a alegria toma conta do nosso coração. Está tomando Santa Ceia naquele lugar mais de 130 irmãos. No última Santa Ceia que tomou, que eu fiquei sabendo, mais de 130 irmãos. O irmão Cido, que era um homem mau, um homem maligno, um homem que tudo resolvia na faca e no revólver, ele virou um cordeirinho do Rei da Glória. Irmãos, passou-se 5 anos, Deus visitou Araçá e levou a irmã Ilka para o reino da glória de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus libertou ela por completo, não só daquela casta de demônio, como também, irmão, libertou ela do poder do pecado, e hoje o nome de Deus está sendo glorificado. Oxalá que nesta tarde, você ouvindo este maravilhoso testemunho, você esteja também aprisionado, passando por alguma situação parecida com essa,
talvez dentro da alma, dentro do espírito, coração depressivo, e o Senhor está aqui para te anunciar: eu posso todas as coisas na vida daquele que crê no meu nome. E eu te digo, diz o Senhor, como eu fiz a obra na vida da Ilka, eu vou te libertar dessas correntes malignas que te aprisiona. Eu vou quebrar os cadeados de Satanás do teu caminho e vou mostrar para você que eu sou Deus na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Receba esse testemunho que da parte de Deus foi contado. Deus seja sempre louvado. Amém. Uma visão que Deus me deu. Busquei muito de Deus pelas madrugadas. A visão que eu tive é que Deus me levava até um terreiro de macumba, onde eu chegava no portão desse terreiro e começava a ouvir os tambor. Deus me levava dentro desse terreiro. E ali eu vi uma roda de muitos bruxos, muitos macumbeiros, muitos pais de santo e muitas bruxas que estavam ali reunidos. E eu olhava para o chão e via muitas coisas de vaidade. Ali eu vi o salto alto, aquele lápis que as mulheres usam no olho, e também vi unhas postiças e muitas outras coisas. E eu vi uma certa macumbeira que começava a rodar, e o demônio incorporava aquela mulher. E o demônio falava na boca daquela mulher que aquelas coisas eram para enganar as igrejas. E o demônio falou que estava dentro de muitas igrejas com aquelas coisas. E o arrebatamento que eu tive foi que eu estava orando pelas madrugadas. De repente eu senti que minha alma saía do meu corpo. Eu me deparei com um portão negro muito grande, esse portão. Eu olhava e este portão não tinha fim. Era um portão muito alto. E eu vi uma mulher que chegava nesse portão. E esse portão se abria. E eu vi um demônio muito grande, muito alto. Esse demônio preto, que vinha e pegava essa mulher pelo cabelo. E Deus me dizia dessa maneira: olhe, olhe. E eu via que aquela mulher estava com o cabelo pintado, com as unhas pintadas, com o olho pintado e com a boca pintada. E Deus me mandava entrar naquele lugar. E eu falei com Deus: não, Senhor, aqui não. E mesmo assim Deus me enviou lá dentro. Eu olhava, começava a andar no caminho de terra, um caminho muito estreito. Eu começava a andar nesse caminho. Eu olhava para o lado, olhava para o outro, e via lavas de fogo que corria de um lado e corria do outro. E continuei andando nesse caminho, até que eu cheguei a um caldeirão, onde esse caldeirão borbulhava. Eu vi ali muitos homens, muitas mulheres que estavam ali. Eu perguntava a Deus por que aquele sofrimento. E Deus me falava que aqueles eram os homens homossexuais e as lésbicas, que estavam daquela forma por causa dessa prática. E aquelas almas gritavam de dor, levantavam as mãos, e eu via que a pele daquelas pessoas derretia com o vapor daquele caldeirão, daquele líquido que tinha ali dentro. Eu continuava andando e cheguei até um pastor. Deus me falou que aquele homem era um pastor, onde eu vi um demônio que enfiava uma lança nesse pastor. E aquele pastor gritava de dor, e eu perguntava a Deus por que daquele sofrimento. E Deus me falava que ele estava daquela maneira porque quando ele estava vivo na terra ele tinha caso com as irmãs do ministério dele. E eu continuava andando e vi um buraco muito profundo.
muito grande. Eu olhava e via muitas almas ali dentro. Eu começava a chorar e pedir Deus misericórdia daquelas almas. Só que Deus não me falava nada. Eu olhava para o lado e vi umas, como se fossem celas de prisão. Aí de repente eu vi um anjo que descia do céu e me puxava daquele lugar e me dizia desta maneira: agora você já viu como que é o... Diga para o povo que o inferno não é brincadeira. Ele me puxava daquele lugar. Deus me colocava em uma escada, onde via milhares e milhares de pessoas que desciam essa escada. E eu começava a gritar a essas pessoas, porque eu sabia que essas almas estavam descendo para o inferno. E eu começava a gritar aquelas pessoas. Só que Deus me falou que não adiantava gritar, porque essas pessoas não ouviam nem mais a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus me levava até as nuvens, onde eu via um homem e uma mulher que saíam de um determinado lugar. E Deus me dizia: observe bem o que vai acontecer. E eu via que eles entravam dentro de um carro e Deus me permitiu ver de onde que eles saíam. E eu vi que eles saíam de uma casa de prostituição. Eles entravam dentro desse carro. E Deus me falava que este homem era casado. E Deus me falou que ele também era um pastor. E eu vi um demônio com uma capa preta. E Deus me falou que aquele demônio comandava os acidentes nas estradas. E esse demônio descia até esse carro e arrancava o freio desse carro. E eu vi ali que acontecia um acidente naquela estrada. Eu via que aquele pastor morria na hora. E eu via muito sangue que escorria nele. E eu via que a alma daquele pastor saía do corpo dele. E este demônio pegava a alma desse pastor e começava a descer. Essa foi a visão que Deus me deu. Fui eu para o norte de Minas, passei na cidade de Peçanha, estou resumindo. Irmãos, lá a estrada de chão até hoje. Eles saem e nós ia para Coroaci e não tem estrada, não tem asfalto, e tem um lugar chamado Curva da Bica, onde nós faz o almoço. Irmãos, eu peguei, comprei uma carne e fomos para lá. E eu levei o irmão comigo, como dois irmãos, um diácono, um ajudante e eu. Irmão, eu levei um moço comigo, não estava preparado para passar prova, só sabia de bênção. E as coisas deu tudo errado no caminho. Chegou na hora do almoço, ele falou: Jonas, você fala que Deus manda, que Deus está no ministério, que negócio que é esse? Deus não está nada. Olha a prova que nós estamos passando, olha que luta. Eu falei: não tem problema, vamos voltar. Eu falei: não volto nem amarrado, eu tenho que ir arrastado, mas que eu vou atender o pobre dos irmãos, eu vou. Irmãos, quando eu acabei de fazer a comida, ele chegou perto lá de novo e começou a me desafiar. Aí eu peguei e falei para ele: fulano, o que aconteceu daqui 60 dias atrás? Eu não lembro. Falei: você lembra que nós passamos na estiva? Falou: lembro. O que aconteceu? Não estou lembrado. Você não lembra que um cooperador não estava na casa dele? É verdade, não estava mesmo. Então, e eu fazendo essa comida, Deus me visitou agora e manda te pregar. Ele não está de novo, mas Deus manda chamar ele agora. Faltava 150 quilômetros. Virei para o lado da cidade e falei: irmão Otávio, vai embora para tua casa que vai passar 3 anjos para suprir a tua necessidade. Não acabei de falar assim, ele deu uma risada e falou: bem capaz de Deus ouvir um comedor de feijão, nós e você. Posso ser um comedor de feijão, mas sou ungido de Deus. Quando quer ver, saiu da minha boca: se não cumprir, renuncio meu ministério, nunca mais eu volto. Irmão, e aquele rapaz começou a dar uma risada. Eu vi o que estava nele, não era de Deus.
Agora sentou debaixo do balaio. Acabou de fazer comida e ninguém mais comeu, ninguém quis comer. Irmãos, chama aquela cozinha do caminhão e fome. Eu guiando aquele caminhão e aquela prova, aquela luta, irmão. E eu chorava demais. Ele falou: você pode chorar, que agora chegou o teu fim. Mão do céu, e eu fui guiando lá. Quem tiver alguém que conhece, passa a estrada, é uma carreira de casa de cima e uma de baixo. Irmãos, e fomos, de longe eu avistei aquela povoado, comecei a chorar o desespero, porque nesta obra não tem ninguém bom. Bom aqui é o Senhor Jesus. Eu tenho fraqueza, você tem fraqueza. Tem o dia que você está arrasado, não é? E aí eu fiquei, irmão, entrou em minha dúvida, entrou tanto, irmão, e aquela tentação. Mas de repente, quando avistamos a casa do irmão, o irmão Otávio, com a mão assim, irmão, do portão, na porteira, e olhando na estrada, eu peguei e falei pro irmão, tá bom você, olha lá, parece que vai dar certo. Quando nós chegamos lá na porta da casa, o cooperador, irmão Otávio, esperando nós, falei: irmão Otávio, que hora oportuna que você está aqui? Falou: rapaz, você sabe por que eu estou aqui? Falei: não sei não. Falou: você passou mês passado aqui, eu não estava em casa, e eu chorei demais, e eu falei: Senhor, sou pobre, sou necessitado, e os anjos passaram aqui e eu não estava em casa, minha benção foi embora. Senhor, sou teu servo, atendo a tua obra. Senhor, aonde eu estiver, mostra para mim que os anjos vão chegar, que eu vou embora. O que aconteceu, Otávio? Eu peguei umas terras parar na fumaça, lá muito morrado, as terras com boi. Eu fui segunda-feira com a minha família, morando debaixo da xoxa, irmão Jonas, e hoje agora, mais ou menos meio-dia e meio, eu no cabo do arado, 6 boi puxando, e um sol escaldante, um calor, não estava aguentando mais, a prova devendo. Quando quer ver, irmãos, eu no cabo do arado, saiu uma voz do mato: Otávio, vai embora, os anjos vão chegar na tua casa. Glória, aleluia. Celular falha, telefone falha, mas a presença de Deus não falha, irmão. Irmão Jonas, quando eu vi essa voz, falei: meu, não posso ir, estou devendo. Agora deu, cabeça fraca, escutando até voz, e eu no cabo do arado. Quando chegou lá no final do risco, que os bois viraram e foi pegar outro risco. Quando foi para pegar outro risco, o boi de guia virou para trás, olhou na cara do Otávio, abriu a boca e falou: Otávio, vai embora, os anjos vão chegar na tua casa. Alguém vai falar que boi não fala, a jumenta falou com o balarão, irmão. Glória, sorteio o boi na invernada, e nós estamos aqui dobrando o joelho. A presença de Deus veio e selou aquele moço e a esposa com a bendita promessa. Ô Tomé que está aqui, anota aí, pega a caneta agora, vai. Cidade de Peçanha, município de Estiva, cooperador irmão Otávio, vai lá visitar. E alguém tem testemunhado, pensa que está falando mentira, o que eu estou ganhando com isto? Eu estou aqui elevando o nome de Deus. Contei essa obra no Paraná, aí alguém falou que eu vou lá. Você vai, estou resumindo também, vai, leva bastante dinheiro. Eu sabia que ele tinha condição. Deus vai pedir uma coisa para você lá. Chegou lá, Otávio, porque eu estou resumindo. Otávio contou detalhado. Quando ele orou, atendeu o Otávio e ele embora. Quando estava despedindo, o senhor falou: não. O que o servo falou para você lá? Que o senhor vai pedir as coisas para você. Eu quero uma igreja nova aqui. Glória.
aqui, ó, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus, primeiramente, pelo perdão do nosso pecado, pela coroa da glória dos santos que Deus me oferece. Senhor, permanecer fiel à tua palavra até o último dia da minha vida. Sou grato a Deus que, com 8 anos de idade, o Senhor tem me chamado nas águas do santo batismo. O tempo se passou e com a sua longanimidade não foi capaz de consumir a chama da graça que permanece ateada na candeia do meu coração. E diante desses encontros e desencontros da vida, sou grato a Deus porque posso dizer que Deus tem sido meu pastor e nada me faltou. Graças a Deus, a minha comum congregação é Campo Limpo Paulista, no bairro do Jardim Marquete, no estado de São Paulo. Sou grato a Deus por esta preparação gloriosa. Trago, também desejo levar salvação para a minha comum com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus porque confesso que a Irmandade me emocionei muito. Primeira vez que congrego em Cuiabá, quando estava chegando no aeroporto, o Senhor já me visitou. Foi recebido com tanto amor. Encontrei aqui amigos, irmãos que conversávamos por telefone, mas nunca tinha visto pessoalmente. Estou muito contente por essa preparação gloriosa. Para não tomar muito tempo, vou contar uma obra que Deus fez que marcou muito a minha vida, marcou muito a minha família. Bendito o Senhor. Quando eu ainda era criança, tinha 4 anos de idade, na minha casa somente a minha mãe, junto à minha irmã mais velha, servisse Deus glorioso. O meu pai era um homem calmo na verdade, mas quando se tratava da graça, ele se revoltava contra a minha mãe, por não compreender esse sentimento tão glorioso que sentimos aqui dentro. E um dia, a minha mãe, na tua grande aflição, entrou na congregação, se sentou quase no último banco, e o Senhor mandava a tua palavra e dizia: mulher, através do seu filho eu vou fazer uma obra com teu esposo. A minha mãe achava que ia demorar muito tempo, porque eu ainda era criança, tinha 4 anos de idade. Mas como o salmista salmodiava, os caminhos de Deus é perfeito, a sua palavra é provada, um escudo para todos os que nele confiam. A minha mãe confiou na palavra, guardou nos tempos de Deus, e até que os dias se passaram, e por permissão de Deus, uma legião de espírito ao contrário tomou conta da nossa casa. A minha irmã mais velha, a única companheira da minha mãe, ficava trancada no quarto, não comia, não bebia. Minha mãe recorreu à medicina e os médicos não sabiam o que ela tinha. Eu ainda era criança, mas uma legião de espírito ao contrário tomou conta de mim. E todas as vezes, quando deitava no berço para dormir, eu podia ver os espíritos ao contrário que rodeavam o meu quarto. Se eu chegava até o berço, colocava a mão sobre a minha cabeça, eu gritava pelo nome da minha mãe, a minha mãe encostava o meu berço junto à sua cama, e juntos passávamos a noite sem dormir. Bendito o Senhor, uma guerra muito grande se levantou na nossa casa. O meu pai, por não conhecer esta graça, achava que tudo isso era mentira, e falava para minha mãe: leva ele numa loja de brinquedo, que você vai ver que tudo isso acabará. A minha mãe me levou e eu não saía de perto dela. Quantas das vezes ela não lavando roupa no tanque, eu sentado no sofá, aqueles espíritos me perturbavam. Eu corria ao encontro da minha mãe, abraçava e chorava, porque eu não estava aguentando mais. Aqueles espíritos me aprisionavam como um pássaro dentro de uma gaiola. Bendito o Senhor. E a mãe, ela toma as dores de um filho. Qual foi a mãe aqui que nunca chorou por causa de um filho? E chegou um determinado tempo que a minha prova passou para a minha mãe, e tudo aquilo que eu via, a minha mãe também começou a ver. O meu pai trabalhava durante a madrugada, e todas as noites para dormir, a minha mãe me colocava ao seu lado na cama, ela pegava a Bíblia e ela lia um passo da palavra, e no decorrer da leitura, aqueles espíritos perturbavam a nossa casa.
Bendito Senhor, há momentos da vida que tentamos esconder a tristeza por trás de um semblante de alegria, mas há tempos que a nossa guerra é tão grande, bendito Senhor, que o nosso choro não cabe mais por trás de um sorriso e as nossas lágrimas começam a testificar a nossa prova. E foi assim na vida da minha mãe, ao ver os seus sonhos naufragando nos mares da vida e se derretendo como a geleira da montanha, e na tua grande aflição, quando não encontrou mais caminhos para ver os seus sonhos sendo concretizados, bendito nos deixou dentro de casa e foi buscar consolo numa reunião familiar. E bendito Senhor, e terminando esta reunião, achando ela que a palavra não tinha atingido algo da tua necessidade, ela vinha embora a pé para casa, bendito Senhor, junto com uma irmã, e uma irmã fez um convite a ela: vamos passar na casa de uma irmã tomar um copo de água. A minha mãe disse: então vamos. Quando entraram naquela casa, aquela irmã nunca tinha visto a minha mãe, quando de repente apontou para ela e disse essas palavras: olha mulher, eu já consigo ver a janela azul do seu quarto, as escadas que descem para chegar até o seu quintal, porque a tua casa fica no nível mais baixo da rua, e eu preciso ir lá ainda hoje, antes da meia-noite, porque o espírito da morte rodeia aquele lugar. A minha mãe disse: então vamos. Quando foram para casa, bendito Senhor, aquela irmã falou: onde é o quarto das crianças? Minha mãe disse: aqui. Bendito Senhor, quando entraram, eu estava dormindo no berço, a minha irmã sentada na beira da cama, e aqueles irmãos foram entrando numa comunhão com os céus. A minha mãe, bendito Senhor, olhando para a irmã, ela falou: essa criança está dormindo, mas está sem paz. A minha mãe correu, me acordou, eu comecei a brincar com um brinquedo no berço, e diante daquela comunhão, como eu vejo essa igreja nessa noite, a comunhão é a ligação da terra com os céus, e aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E diante daquela comunhão tão gloriosa, uma força estranha começou a tomar conta de mim, quando de repente eu pulei do berço, saí arrastando pelo chão, bendito Senhor, e aquela irmã me seguiu e me encontrou rolando com o travesseiro no sofá, endemoniado, com 4 anos de idade, apaixonada pelo Espírito Santo da graça. Aquela mulher simples apenas ergueu as suas mãos e ela colocou sobre a minha cabeça e disse essas palavras: se por um caminho você veio, por 7 voltará. Casa de oração, e eu tenho uma obra na vida dessa criança. Naquele momento atingiu a sensibilidade da glória do Criador, e quando o céu se sensibiliza a respeito de alguém, as entranhas do Altíssimo se delatam e a própria terra tem que tremer diante do seu querer. E diante daquela glória, de repente a minha língua começou a enrolar. Deus me batizou com a promessa, com 4 anos de idade. Desacreditada do que eu vi, olhou para mim o sentimento do filho, o sentimento da mãe. Bendito Senhor, e de repente a língua da minha mãe também começou a enrolar. Deus chegou a minha mãe com a promessa na hora, mandou o demônio embora e chamou meu pai nessa graça. Essa igreja está comigo na comunhão. Que glória é esta? Que comunhão é esta? Eu confesso que a glória que visita este povo é muito maior do que me contaram. Não importa que cordéis da morte te cercaram, e correntes de impiedade te assombraram, laços do inferno te cingiram, e cordas de morte te surpreendeu. A depressão te procurou, a morte te perseguiu pelas ruas da cidade. Mas eu já sinto de anunciar, bendito que diante desta glória o céu dará ordem para a própria terra agora, e ela se abre em todos os demônios que quiseram te matar. Bendito que agora Deus se abraça. Atenção! Após ouvir este testemunho, não julgue e não critique o próximo. Respeite o livre-arbítrio de cada um, e tenha sempre olhar de misericórdia.